Bom, aqui eu também selecionei alguns outros, tá? Alguns outros instrumentos que eu vou também apresentar para vocês, tá ok? Nós temos aqui um primeiro instrumento aqui, que é um voltímetro, tá ok? Ele tem aqui uma chavinha de seleção 36, 24 e 12. Por ser voltímetro, ele tem dois terminais também. Nesse caso aqui tem indicação mais e menos. E por que isso? A gente consegue ver aqui, ó. É um instrumento de bobina móvel. Por ser bobina móvel, ele só funciona para corrente contínua. Trabalha só na horizontal, ok? Indicação 1 e um tracinho quer dizer o que? Só trabalha com corrente contínua e 1% do fundo de escala, tá ok? E novamente uma estrelinha com 2 dentro quer dizer 2000 volts. Se tivesse 1 dentro seria 1000 volts, se não tivesse número nenhum seria 500 volts, tá? Bom, como eu falei, esse instrumento tem 3 indicações ali. Essas 3 indicações a gente consegue ver aqui. Cada escalinha daquela lá, se eu marquei em 12, eu tenho o valor medido vezes 0,1. Se eu marcar na escala de 24, aqui é o valor medido vezes 0,2. E se eu marcar na escala de 36, é o valor medido vezes 0,3. Portanto, se acontecer desse ponteiro estiver marcando ali no 100, o valor de tensão, se estiver na escala de 12, igual está aqui nesse momento, na escala de 12, vai ser 100 vezes 0,1, ou seja, vai estar marcando 10 volts. Entendido a linha de raciocínio? É importante destacar isso, que quando o instrumento tem essas chavinhas, na verdade eu tenho 3 instrumentos aqui dentro. Aqui dentro acaba tendo 3 instrumentos completamente distintos, com erros distintos. Por exemplo, a escala não é 120 ali, então o maior valor medido, a escala no fundo da escala é 120, então na escala de 12, qual seria o maior valor medido? Seria 12 volts. Portanto, o erro dele seria de 1% em 12 volts. Diferente na hora que eu passo esse cara aqui para a posição 36. Quando eu passo para o valor 36, é 3 vezes o valor. Então ali, aquele fundo de escala agora, ele, se estiver medindo ali, vai ser quanto? 36 volts. 36 volts vezes 1%, eu tenho um erro também diferente. Então eu costumo falar que quando eu tenho chave seletora para selecionar a escala, é como se eu tivesse N instrumentos. Nesse caso aqui, eu teria 3 instrumentos. Tudo bem? Ficou claro isso? Repare também que nesse instrumento aqui, eu tenho um espelhinho. Vocês estão conseguindo ver meu celular ali no fundo ali, ó. Esse espelhinho, ele serve para quê? Para o paralaxe. Repare que vocês, no celular, se eu colocar, deixa eu tirar uma coisa lá. Estão vendo que no espelhinho, vocês conseguem ver o reflexo do ponteiro? Vou dar uma pancadinha aqui, ver se ele balança. Tá vendo que vocês estão vendo o reflexo do ponteiro no fundo? Por quê? Porque do jeito que está a câmera nesse momento, eu estou olhando completamente errado a indicação. Para medir corretamente, para ver, por exemplo, se ele está no zero perfeito, eu teria que movimentar meu ângulo de visão até que, reparem, ó, que o reflexo do ponteiro desapareça. Então, nesse momento aqui com a câmera, eu estou alinhado de tal forma que eu estou vendo uma medida precisa do fundo da escala. E nesse caso está muito próximo do zero. Se eu tivesse feito uma medida porca, por exemplo, aqui assim, ó, vocês estão vendo ali que já não estaria indicando zero. Mas como é que eu sei que essa medida está ruim? Reparem o fundo. Se eu estou vendo o reflexo do ponteiro no fundo, a medida está errada. Medida certa, medida errada. Medida certa, medida errada. Entenderam essa linha de raciocínio? Outra coisa importante desse instrumento ferromóvel, repare que a escala é uniforme, não tem mudança. Desde o início ao fim dela, as distâncias entre os indicadores são idênticos. É uma característica desse instrumento de bobina móvel. Ele é completamente linear, dada a característica construtiva dele, ok? Então repare que as distâncias são exatamente iguais. E esse aqui particularmente não tem zona morta, né? Ele já começa a medir em zero e já começa a medir a partir dali. Então a escala dele é de 0 até 12 volts, né? Se for pensar na marcação de 12 volts. E a resolução vai ser o menor tracinho desse aqui. A gente teria que contar aqui para saber. Então dá para ver o que? Que ele tem ali, ó, os tracinhos maiores destacados ali. Ele tem qual o valor? Vamos pensar ali de 20 a 40. Então ele tem 25, 30, 35 e 40. Então esse tracinho, o maior deles, né, o negrito, é de 20 em 20. O segundo maior ali é de 10 em 10. E o terceiro maior é de 5 em 5.
e eu tenho a resoluçãozinha menor possível ali, que é uma gradação de 1. Então eu tenho ali uma gradaçãozinha ali indicando, por exemplo, 21, ok? Lógico, 21 vezes o 0,1 da escala, se eu tiver no 12 volts. Tudo bem? Então é assim que trabalha com carinha desse. Continuidade, né? Mais uma vez, esse instrumento aqui é um voltímetro também, indicação UV ele indica isso bem claro, que é um voltímetro. Aqui eu tenho um parafuso de ajuste, dá para ver que esse cara está desligado, ele está travado no meio do caminho. Então eu teria que vir aqui e ajustar aqui até ele zerar, tá ok? Mas dá para mostrar novamente aqui 2 terminais de indicação de tensão e um seletorzinho onde eu posso trabalhar com 3 escalas, 25, 50 e 100. E dá para ver isso aqui dentro. Embaixo eu tenho 25, 50 e 100. Portanto, eu consigo ver que essa gradação de cima de 0 a 50 é quando está na escala de 50 e a de baixo é de 0 a 25 quando eu estou na escala de... Ah, e é de 100. Opa, aqui não está claro, né? Mas é esse valor vezes 2. Então, se tivesse aqui, se eu tivesse na escala de 100, o valor que estaria indicando seria 60. Ok? É simples desse jeito. Mais uma vez, esse aqui dá para ver que não é linear a escala. O início e o fim dela são diferentes do meio. O meio, o espaçamento é maior. Ele tem que trabalhar na horizontal, é ferro móvel, só trabalha com sinal alternado, por mais que ele construtivamente funcione em corrente contínua. O erro dele é de 1. Portanto, para cada escalinha dessa aqui selecionada, ele vai ter um erro diferente. Se for medir 100, ele vai ter um erro de 1 volt. Se for na escala de 50, ele vai ter um erro de meio volt. E se for na escala de 25, ele vai ter um erro de 0,25 volts. Ou seja, são instrumentos distintos. Eles têm erros distintos, dependendo da seleção que eu fizer aqui. Ok? Tudo bem? Novamente dá para ver o paralaxe aqui, ó. Se eu olhar retinho, aqui não tá, ó. Tô errando feio. Vou aproveitar que ele tá parado ali, ó. Se eu for ver a indicação dele, ele tá marcando ali assim. Ele estaria marcando, deixa eu olhar aqui com calma. É que eu não vi qual é a escala do instrumento. Se for ver ali, ó, a gradação maior é 1, então 9, 8, entre 8 e 8,5. A marcação aqui com esse erro de paralaxe. Olha só, se eu estivesse olhando bem, de forma bem horrível, ele estaria marcando ali na escala de 25, 8,5 volts. Mas olha como é que isso está errado. Tá vendo o reflexo no fundo aparecendo? Então, se eu for fazer a medida correta, eu posiciono bem, melhor. E aí eu vejo que a medição é outra, completamente diferente. Em vez de ser 8,5, é 8,25, 8,30. Ok? Nós retornarmos ali a escala, né? Vamos pensar que ele está selecionado em 25. Se eu for ver ele 10 e for voltando nas escalas, nas gradações maiores aqui, 9, 8, 7, 6, 5. Quer dizer o quê? Que esse instrumento na escala de 25, ele começa a medir apenas a partir dos 5 volts. Então ele tem uma zona morta ali do 0 até os 5 volts, tudo bem? E a faixa dele é de 20 volts, porque a escala é de 5 a 25 volts, tudo bem? Bom, sensibilidade, o que seria sensibilidade? Seria a menor grandeza que eu aplicaria aqui para esse ponteiro começar a mexer. Mas não quer dizer que a sensibilidade é igual à zona morta. Porque, por exemplo, eu posso colocar 2 volts e aí só com 2 volts que ele dá uma pequena mexidinha. Isso seria a sensibilidade do instrumento. Ele precisa de ter 2 volts ali para ele começar a mexer. Ou seja, sensibilidade é diferente de zona morta. Tudo bem? Bom, agora para finalizar essa parte de instrumento analógico, né, essa análise de instrumento analógico, eu tenho aqui o nosso famoso watímetro, que vocês vão mexer muito nos laboratórios de máquinas elétricas. Nesse laboratório vocês vão ver que tem essa chave seletora, onde eu posso escolher em que tensão eu vou trabalhar e naturalmente em que escala de potência eu vou trabalhar. Vocês vão ver que tem 4 terminais, 2 deles são terminais de corrente e 2 deles são terminais de tensão. A gente sabe as conexões na teoria, a gente vai, quando for fazer a aula de medição de potência, eu vou tomar cuidado para explicar para vocês essas conexões dos bornes, tá? O fato que eu tenho uma bobina de corrente e uma bobina de tensão. E ele deixa isso muito claro para a gente, ó. Ele é um instrumento que trabalha na horizontal. Ele tem a simbologia aqui dizendo que é um eletrodinâmico, que é a única forma construtiva analógica para medir potência. Ele é um instrumento que mede sinal alternado, não poderia ser diferente, com um erro de 1% do fundo de escala. Que lógico, como são um seletor com várias posições, eu tenho vários instrumentos aqui, cada um com seu respectivo erro. Para finalizar, a isolação de 2K.
ok? Ele informa que uma corrente de 5 amperes quer dizer o quê? Que a máxima corrente que eu posso aplicar nos terminais, na bobina de corrente é 5 amperes, tá? E dependendo da minha chave seletora, eu expliquei isso na teoria, eu mudo a bobina de tensão. Então eu posso ter uma bobina de tensão que aguenta 48 volts, 120 volts, 240 volts e 480 volts. Quer dizer o quê? Quanto maior a tensão para 5 amperes, maior vai ser a potência que ele vai medir, ok? Então, por exemplo, se eu tiver selecionado aqui a escala de 480, como está agora, e eu tiver com o ponteiro indicando exatamente aqui em cima do 100, qual vai ser o valor que eu vou medir? 100 vezes 20. Tá claro isso? Então ele estaria medindo 2.000 watts. Essa seria a indicação se eu tivesse na escala de 480. Tudo bem? Então é bem simples aí. Dá para ver que também que é uniforme, tá? A escala desse instrumento é uniforme. Ele não tem zona morta, ele vai de 0 a 120, ou seja, a faixa dele, vamos pensar ali na escala de 48 volts, ele vai de 0 a 240 watts com a faixa de 240 watts. E a resolução dele, dá para a gente ver ali que ele tem uma escala maior de 10 em 10, depois de 5 em 5, depois de 1 em 1. Então ele tem uma resolução aí de 1 watt. 1 watt não, né? 1 vezes 2, se tiver na escala de 48. Então para a escala de 48 volts ele tem 2 watts de escala. Tudo bem? Bem claro desse jeito. Aqui dá para ver que tem um fusívelzinho que vai proteger a bobina de corrente. Por exemplo, se tiver no motor, medindo potência no motor, na partida, se a corrente for maior do que 5 amperes, em vez de queimar o instrumento, queimaria o fusível. Isso acontece muito aí, porque vocês são bem displicentes nisso.